Fala, soldado! Tudo bom com você, meu irmão? Eu espero que de fato você esteja bem demais, soldado. E bora pra mais um vídeo, soldado. Chegou o dia de vídeo e vamos pra mais um. Nossa, repeti demais. Mas vamos aí porque hoje o vídeo vai ser bom, porque a gente precisa debater um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto que ultimamente tem pegado muito no meu coração e que a gente tem que refletir sobre. Mas antes de começar o vídeo e a reflexão, eu já peço que você se inscreva aqui no canal se não é inscrito, ativa as notificações para receber todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube e já passa lá na minha conta do Instagram, que tá tendo conteúdo praticamente a semana inteira, e eu vou deixar o link aí na descrição para você ir lá correndo. Então, soldado, já pega a pipoca, fica confortável e vamos iniciar o vídeo aqui e bora lá, soldado! Cara, eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta que vale tanto pra mim quanto pra você, que eu vou repetir aqui mais uma vez. Tudo que eu falo nesses vídeos são tanto pra mim quanto pra você que tá assistindo. Irmão, você já percebeu como é fácil se apegar às coisas desse mundo? Como a gente fica facinho demais de se apegar a pessoas, a redes sociais, a vícios, prazeres, jogos, tudo que tem no mundo a gente se apega muito fácil, a gente cria uma certa dependência. Mas já parou pra pensar que não é assim que a gente faz com Deus, que a gente não se apega tanto com Deus como a gente deveria? Porque, soldado, as coisas mundanas, elas podem vir a falhar, elas vão corromper, elas vão acabar, porque as coisas do mundo são finitas, mas Deus sempre permanece. No fim, só vai restar Ele, e Ele é imutável. Cara, o que eu quero dizer com isso é que muitos, eles deixam para buscar a Deus apenas quando se encontram em situação de crise, apenas quando a tribulação aparece, apenas quando as coisas apertam. E eu já me encaixo muitas vezes nisso. Eu já busquei muito Deus quando apenas eu estava numa situação crítica, e eu busquei muitas vezes para pedir ajuda. Por quê? Porque quando a vida tava boa, eu não buscava ajuda. Eu falava, tô de boa aqui, tô muito feliz, tô vivendo. Mas, soldado, quando a coisa apertava, eu ia correndo para Deus. Mas eu só ia correndo para Deus quando a situação apertava. E muitos nessa vida vão correndo para Deus quando a situação aperta, não para buscar ajuda, mas para jogar a culpa nele, porque acham que as coisas apertam só porque Deus quer, quando não é assim. E, soldado, o que eu quero dizer com isso é que não buscar a Deus a todo momento é sinal de uma vida espiritual rasa, é uma vida espiritual muito fraca. Porque, soldado, vamos aí, se a gente só tá buscando a Deus quando a situação tá apertada, é porque a gente não liga pra Ele como deveria. Porque se a gente ligasse, a gente buscaria Ele nos momentos difíceis como nos momentos bons. Cara, o que eu quero dizer, Deus, Ele não quer que a gente se entregue a Ele, que a gente se apegue a Ele só um pouquinho, nem só uma parte, nem só corpo, nem só alma separados. Ele nos quer por um completo. Ele quer que a gente se apegue a Ele como um filho se apega ao pai. Ele nos quer com coração, alma, mente, corpo, espírito, planos, tempo e N outras coisas. Porque, soldado, que adianta a gente só buscar a Deus quando as coisas apertam e esquecer dele quando as coisas ficam boas? Tanto que por isso muitas pessoas vivem sempre em situações difíceis, porque se Deus tira ela da situação difícil, ela logo se esquece dele. Então ele mantém a pessoa numa situação um pouquinho difícil para ela sempre se lembrar de Deus e sempre se apegar a ele. Porque que adianta uma vida cheia de bens se a gente não tem Deus ao nosso redor? Então uma vida difícil, com tribulações e tal, mas a gente sendo apegados a Deus de verdade é muito melhor, né não? Soldado, eu quero até ler um versículo aqui que fala mais ou menos sobre isso, que tá lá em Jeremias capítulo 17, versículo 7. Me acompanha aqui. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Então, soldado, é isso. Bom é aquele que realmente deposita a confiança em Deus e se apega a Deus com todo o seu coração, espírito, alma e tudo isso. Porque quem confia em Deus permanece firme nas tribulações e nos dias ruins. Porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é quem de fato nos protege do mal e impede que nós sejamos condenados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E, cara, você deve estar se perguntando, mas como é que a gente se apega a Deus 100% por inteiro? Soldado, isso vai exigir esforço. Por quê? Porque buscar a Deus, se apegar a Deus 100%, significa buscar a Ele antes de todas as coisas. Então, antes de você buscar dinheiro, buscar riqueza nesse mundo, busque a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, coloque Ele no lugar que Ele deve estar, que é no lugar de Deus na nossa vida. Por quê?
Porque, é como eu já disse uma vez, o nosso Deus é aquele que a gente mais serve. Então se você serve mais as mulheres, elas são suas deusas, isso é idolatria. Se você serve mais o dinheiro, a bebida, eles são seu Deus. Então vamos colocar Deus de fato no lugar que ele deve estar, que é no lugar de Deus. Além disso, se apegar a Deus é confiar nele, mesmo sem entender o que tá acontecendo e nem por que tá acontecendo. Cara, muitas vezes eu passei por situações que eu não tava entendendo por que tava acontecendo, nem qual a razão disso. Mas eu me lembrei de uma coisa: eu não preciso entender o que tá acontecendo se eu estou com Deus, porque é ele que tá no controle. Então, independente da situação que tá acontecendo conosco, seja ela boa, seja ela ruim, difícil, no fim, tudo isso vai cooperar para o nosso bem, porque é Deus que tá no controle. Se ele permite certas coisas, é porque ele sabe o que tá fazendo. A gente não precisa temer nem ficar preocupado, porque o próprio Deus, aquele que criou o universo, cuida de todas as situações que acontecem na nossa vida. Então a gente não precisa ficar buscando saber o porquê das coisas acontecem. Elas simplesmente acontecem e tá tudo bem, porque Deus tá no controle e ele sabe o que faz. Soldado, ele é Deus, como que ele não saberia? Soldado, além de confiar sem entender as coisas, nós devemos abrir mão do que não agrada a ele. E como que a gente faz isso? Simples. É difícil, mas é necessário. Abrir mão do pecado carnal, abrir mão daquele viciozinho ali, abrir mão daquele xingamento, daquela amizade ruim, daquilo que de fato não agrada a Deus. Então se você tem hábitos ruins, que sabe que entristecem o espírito, busque se afastar deste. Busque se afastar das amizades que depravam o nome de Cristo, que não te preenchem espiritualmente, mas busque sempre ao Senhor e se apegue a ele, não a pessoas. Porque as pessoas vão corromper, elas vão mudar, mas Deus não. O amor dele é eterno e tá aí, acessível para você. Basta você buscar e você vai encontrar. Soldado, um versículo que se encaixa perfeitamente nesse contexto que eu tô falando, tá lá em Tiago capítulo 4, versículo 8. Leia aqui comigo. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Porque, soldado, quando a gente se aproxima de Deus com sinceridade e de fato com coração manso, querendo a Deus e nada mais, ele não se afasta. Pelo contrário, ele responde, ele fica conosco. Mas isso se de fato a gente querer se apegar a ele e buscar a ele por ele mesmo e não com segundas intenções. E, soldado, como que a gente consegue se aproximar mais de Deus? Cara, a gente tem que ter tempo com Deus, um tempo de oração, um tempo de leitura da Bíblia, de louvor, de jejum, de fato tirar um tempo pra Deus ao longo dos nossos dias, que assim a gente fortalece o espírito. E cara, a gente também precisa louvar mesmo sem vontade. Se a gente tá triste, louve, precisando, louve, chorando, louve. Vamos louvar em todos os momentos, porque isso é um sacrifício vivo pra Deus, que ele se agrada. E cara, a gente pode se aproximar mais de Deus andando com pessoas que buscam a Deus acima de tudo. Então é como eu disse, se afaste das amizades que te afastam de Deus e busque aquelas que vão te preencher espiritualmente, que vão caminhar ao seu lado para onde a cruz de Cristo Jesus está, renunciando a si mesmos e buscando a Deus incessantemente. E soldado, lembre-se sempre de substituir hábitos vazios por hábitos que fortalecem o espírito, como parando de cometer hábitos que vão fortalecer a carne para, por exemplo, ler a Bíblia, para poder conversar com alguém sobre Jesus. Substitua algumas horinhas no celular para ficar algumas horinhas falando com Deus. Substitua tudo aquilo que te afasta de Deus ou que não te agrega em nada espiritualmente para aqueles hábitos que vão te fazer estar cada vez mais em Cristo Jesus e em Deus. Então, soldado, conclusão final aqui. Quando a gente se apega a Deus, nada nos abala, independente se vai ser muito difícil. Óbvio que a gente pode ficar triste, mas abalar a gente não vai estar, porque a gente vai estar confiando em Deus até o último segundo da nossa vida. E cara, se apegar a Deus é não se apegar a pessoas, nem a redes sociais, nem a nada disso, como eu disse no começo do vídeo. Porque cara, se você se apegar a pessoas, as pessoas, elas estão suscetíveis aos prazeres carnais, às inclinações. Elas podem corromper, elas podem esfriar, elas mudam. E o mundo também muda, o mundo tá em constante evolução e infelizmente a carne tá dominando o mundo. Mas cara, lembre-se de uma coisa, Deus é o mesmo hoje e pra sempre, fiel, presente e acolhedor. O seu amor foi o mesmo ontem, hoje e amanhã e vai ser assim pra todo sempre, pelos séculos dos séculos. Então, soldado, não se prenda a coisas do mundo, não crie dependências no mundo nem nada que nele há, mas busque a dependência em Cristo Jesus. Irmão, reflexão final aqui, para de se apegar a coisas
coisas passageiras e se apegue em quem realmente vale, que é Jesus Cristo. Então, cara, você vai continuar se apegando às coisas que são passageiras nesse mundo, que vão acabar, ou você vai se apegar ao Senhor dos Exércitos, ao nosso verdadeiro Deus, que esse vale sim a pena lutar e se apegar. Então, soldado, mais um vídeo chega ao fim. Espero que essa reflexão aqui tenha realmente acendido uma chama no teu interior. E, soldado, muito obrigado pela sua presença aqui, porque eu tenho certeza que o céu entrou em júbilo porque você assistiu esse vídeo e foi tocado pelo Espírito Santo, assim como eu fui. Então, soldado, lembra, já deixa o like nesse vídeo se você gostou, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações e dá um pulinho lá no Instagram pra você não perder nada, fechou? Link na descrição aí. Então, soldado, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Um beijo no seu coração e a gente se vê semana que vem, se você não pular lá no Instagram, porque lá eu tô com mais frequência, mas se você não quiser ir lá, semana que vem a gente tá aqui com mais vídeos. Então, um abraço, um beijo e até mais.